Fala galera, vamos mais uma aulinha de física lá. Pô professor, mas você nunca apareceu? Eu sei, é a primeira. Então já que é a primeira, curtindo um som. Então vamos que vamos. Então galera, eu sou o professor Victor Moreira Lima, tá? Eu vou trabalhar com vocês física do Enem. Então, professor, o que cai lá na física do Enem? Olha cara, cai na parte de mecânica, cai na parte de termodinâmica, eletricidade, ótica e onda. Então eu preparei para vocês aqui, cara, 60 aulas, certo? Essas 60 aulas vamos abranger todos esses sistemas que eu acabei de falar para vocês, beleza? A aula 1 será sobre Sistema Internacional, unidades, Sistema Internacional de Unidades, notação científica e ordem de grandeza, beleza? Pô, tem alguém me ligando aqui? Pô, brincadeira! Ligando na videoaula não pode. Não, brincadeira, galera, eu só vou dar start no cronômetro ali para não perder no tempo, beleza? Vamos lá, então. Então aqui, primeiro slide, nós temos o Sistema Internacional de Unidades, que trabalha o que exatamente? Aqui, como vocês podem ver, nós temos as grandezas, que são as grandezas físicas, né? Nós estamos falando de física, então grandezas físicas. Cada grandeza tem a sua unidade. E essa unidade, certo? Para a gente se conversar, né, ao redor do mundo, a gente precisa o quê? Ter uma unidade que a gente chama de internacional, beleza? Então a gente vai estudar essas unidades para na hora da sua prova você olhar, por exemplo, o comprimento, certo? O comprimento, vamos supor que não esteja em metro lá no seu exercício, esteja em quilômetro. Então, automaticamente, você vai ter que fazer essa transformação se no enunciado ele falar em mudança de unidade para o sistema internacional. Ou comentou sistema internacional, você vai ter que lembrar dessas unidades. Trouxe uma tabelinha com algumas aqui importantes. Vou dizer para vocês que são as mais importantes, porque todas são muito importantes, cada uma para o seu ramo da física. Então aqui eu tenho o comprimento, a grandeza, unidade, o metro, o símbolo, a letra M, vocês devem conhecer. Quase eu bato na TV aqui. Tá bonita você hoje, hein? Vamos continuando lá. Massa, quilograma, certo? Unidade, quilograma, símbolo kg, vocês conhecem. Tempo, segundos, tá? Símbolozinho S. Corrente elétrica, ampere, beleza? Símbolo A maiúsculo. Temperatura, Kelvin. A gente trabalha Celsius, né? Mas no sistema internacional a gente usa Kelvin. Tem que tomar cuidado com isso. Símbolo K. Quantidade de matéria, o mol. A galera aí do ensino médio que estudou química com certeza já viu o mol, né? Intensidade luminosa, candela. Uma unidade bem diferente. Quem nunca estudou óptica, nunca estudou uma parte da física que envolve a luz, talvez nunca tenha ouvido falar nessa candela, beleza? O símbolo dela é o CUD. Aqui, galera, essa tabela eu vou estar sempre voltando. Essa tabela aqui que eu vou chamar de tabela 2, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem o que a gente chama de deriva. O que é deriva, professor? Por exemplo, o leite. Com leite eu faço o queijo. Então o queijo deriva do leite. Entenderam a sacada? Vou mostrar na tabela aqui que vai ficar mais fácil. Por exemplo, aqui, vou pegar uma que é uma grandeza das nossas primeiras aulas, que seria a aceleração e a velocidade, correto? Velocidade tem uma unidade, é uma grandeza, né? Igual nós temos aqui nessa tabela 1, se é uma grandeza, tem uma unidade. Então, se você olhar para a velocidade, ela tem que ter uma unidade. Mas perceba que a unidade dela é duas unidades juntas. Então, como a física trabalha com muita fórmula, se você sabe as unidades que derivaram, né, você sabe a grandeza que daquela derivou. Então aqui eu tenho vários exemplos, eu vou citar alguns só para vocês conseguirem compreender a minha ideia. Exemplo, área é o metro ao quadrado. Então a área nada mais é do que o comprimento vezes o comprimento. Ou, para ser mais matemático, né, o comprimento vezes a largura, correto? Vou pular aqui, velocidade. É o metro por segundo. Esse por significa divisão. Então seria o comprimento divididos pelo um tempo, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, a aceleração. Metro por segundo ao quadrado. Então seria um comprimento divididos pelo um tempo, divididos pelo um tempo, novamente. Depois vocês vão ver essa questão do metro por segundo ao quadrado, beleza? Na aula 3 a gente trabalha com
Vou deixar suspense, não vou falar sobre a aula 3. Vamos deixar a aula 1 só. E eu tenho aqui várias unidades que delas derivam outras unidades. Importante que você conheça. A mais diferentona de todas aqui é a nossa luminância, que é o candela por metro quadrado. Então, se você não conhece o candela, dificilmente você vai conhecer a luminância, tá legal? Vamos pro próximo, galera. Opa, slide em branco quer dizer que tem vindo alguma coisa aí. Matrix. O que é isso aqui? Grandeza física. Então, vamos dar um exemplo. Grandeza física vai ser aqui pra gente a velocidade. Velocitar, beleza? Essa velocidade vai ter um número associado a ela e uma unidade que seria metros por segundo, beleza? Outra é a massa, né? Vamos lá, a massa. No meu caso, bem distribuído, 115 é o valor numérico e quilograma é a tal da unidade. Tu perceba que é importante você conhecer o sistema internacional para que na hora que você coloque o valor numérico, a unidade seja correspondente àquele valor, tá? Vocês vão perceber que trocou unidade para uma mesma grandeza, o número muda também. Opa, slide em branco. Então, vamos lá. Agora, tratando um pouco da tal notação científica. Os três conteúdos dessa primeira aula fazem sentido, tá? Eles se complementam. Como assim, professor, faz sentido? Todos fazem sentido. Você não teria feito, né? Eles se complementam. É como se fosse um quebra-cabeça que cada lugar vai um item desses. Então, o que é a notação científica? Serve para expressar números muito grandes. O segredo... Qual é o segredo? The secret. Qual é o secret? É você pegar esse número e colocar na base 10. O que é essa tal base 10? Vamos dar um exemplo aqui para vocês? Eu tenho um exemplo aqui. Massa da Terra. 59 trilhões, 34 mil... Não sei falar. Não sei mesmo. Se eu dividir aqui, né? Vamos ver aqui se eu arrisco. Isso aqui não tá, isso aqui é ao vivo, viu, galera? Essa parte de arriscar aqui eu não preparei não, mas vai que dá certo. Vai que dá certo. Então vamos lá, ó. Milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão, sextilhão, septilhão, octilhão. Octilhão. Essa é a massa da Terra. Como que eu expresso esse número bizarrão, né? Que é a massa da Terra. A Terra tá aqui, vermelha, porque em chamas. Expresso com notação científica. Da seguinte forma, professor, você não vai mostrar? Vou, galera, vou mostrar. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a unidade. A unidade é esse número aqui, certo? O último número 0. A vírgula, você não está vendo, mas ela está ali. E eu quero trazer essa vírgula para cá, ó, entre o 5 e o 9. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou contando. E daí, quando você for contar, você vai encontrar um número. Eu não vou fazer isso aqui, porque assim o slide vai ficar muito sujo, tá? Eu fiz um parecido no próximo slide, que é a massa do Sol. A massa do Sol é ainda maior do que a Terra, né? Porque o Sol é não sei quantas milhões de vezes maior do que a Terra. Então, logo, a massa dele também é milhões de vezes maior do que a Terra. Tem mais 0 aqui do que no anterior. Daí, eu coloquei esse... Ops! Por quê? Porque na hora que eu fui colocar, eu fui colocando os zeros e passei, né? Vai que alguém fala aí, 7 zilhões não existe, 8 trilhões, 444 bilhões, 899 mil, você não vai conseguir escrever esse número. Cara, na boa, você não vai conseguir escrever esse número. Então você usa a notação científica. Por isso eu pus esse ops. A quantidade de zeros aqui está errada, tá? Só lembrando que aqui tem um símbolo de equivalente, a gente coloca aqui porque houve um errinho ali, tá? Tranquilo isso aí. Ó, 1,9 vezes 10 a 30. Ou seja, esse número aqui, que é 1,9, está multiplicado por esse número aqui, certo? Ou seja, não há necessidade, quando o número for muito grande ou muito pequeno, de você colocar todos os zeros, né, indicando milhar, ou os zeros antes da vírgula, depois da vírgula, aliás, desculpa, certo? Então você usa a notação científica. Então aqui, por exemplo, o número 10.000, certo? Eu tenho
4 zeros, correto? E eu faço 1 vezes 10 à quarta. Se eu tiver, por exemplo, o número 0,0000012, 1, 2, 3, 4, 5. 1,2 vezes 10 a menos 5. O segredo de mais, quando é mais e quando é menos, a gente vai ver agora. Quer ver? Bem tranquilo. Potência de base 10, que é a tal notação científica. Se o expoente é negativo, né, você tem o quê? Um número menor do que 1, certo? Opa, olhei para cá, mas a câmera está aqui, então voltando para cá. Você tem um número menor do que 1. Se o expoente ele é positivo, você tem um número maior do que 1. Professor, mas por que menor do que 1? Porque, opa, só um minuto, caiu a caneta aqui. Ai, nas costas. Por quê? Se você tem lá 10 elevado a menos 2, isso aqui é 0,01, que é menor do que 1. Se você tem lá 10 elevado à quarta, isso aqui é 10.000, que é maior do que 1. Essa flecha indica o seguinte: se esse cara é negativo, aqui na frente eu tenho 1 que ninguém vê, certo? Então é 1 vezes 10 à terceira, 1 vezes 10 a menos 3 é igual a 1 igual a 10 a menos 3. Tudo bem? Certo ou não? Beleza. Então, olha só. Posso escrever isso. Como a vírgula, como o sinal aqui é negativo, tá? Eu vou pegar e vou voltar 3 casas. Opa, o que houve aqui? Voltando. Vou voltar 3 casas. Então, eu vou colocar os zeros aqui e vou completar. Tudo bem? Ó, para fazer a conferência, tá? 1, 2, 3. Estão vendo aqui, ó? Se eu tenho um movimento... o segredo é você olhar esse movimento para a direita e para a esquerda. Tá, galera? Mas, ó, te falo uma coisa. Se você está estudando para o Enem, se preocupe com isso aqui, certo? Mas não fique desesperado caso você tenha dificuldade. Porque no decorrer dos exercícios, nós vamos trabalhar com as notações científicas. Então, se você ficou com dúvida agora, nesse momento, lá na frente você vai sanar, beleza? Então vamos no exercício de fixação. Sabe o que eu lembro quando eu falo fixação? Você sabe? Você sabe? Você sabe? Tá, ninguém sabe. Então vamos lá. Fixação, seus olhos no retrato. Fixação, minha assombração. Beleza, galera? Então é isso que eu lembro quando eu falo fixação. Vamos ao exercício. Um adulto humano saudável, tipo eu, abriga cerca de 100 bilhões de bactérias. Nossa, o cara é saudável e tem esse tanto de bactéria aí. Somente em seu trato digestivo. Então, escreva na forma de notação científica. Vamos à resolução aí. Então, vamos começar. 100 bilhões. 100 bilhões. Uou! 100 bilhões, né? Ô, professor, como que você sabe que está certo? Depois eu mostro uma tabelinha para vocês, tá? Dessa questão de o número cardinal, que é o tal bilhão. Tal bilhão, foi ótimo. Que é o tal bilhão, tá? Cardinal é 1, 2, 3, 4 bilhão. Ordinal é primeiro, segundo. Então a gente está trabalhando aqui com o número cardinal, que são 100 bilhões. Vamos transformar esse cara para notação científica. Então, vamos lá. A vírgula está na unidade, que está aqui. Eu quero trazer essa vírgula para cá. Então, ó, vai ter esse sentido aí, beleza? Então, concorda que esse número é grande, né? O número 100 bilhões. O expoente vai ser positivo, galera. O expoente, ele é positivo, beleza? Então, beleza. Se o expoente é positivo, eu já vou deixar minha base 10 e vou colocar um sinal de mais aqui, beleza? Vou ajeitar meu zero e já vou colocar o sinal de mais. Como eu quero que a vírgula esteja entre 1 e o 0, eu já vou colocar aqui 1,0. Agora, para completar, eu tenho que contar, tá? E nesse círculozinho colocar o número certo. Então vamos contar junto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, sempre entre os zeros. 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Então, só para a gente reescrever isso de uma forma mais bonitinha, fica 1 vezes 10 elevado a 11. No caso, a unidade seriam bactérias. Simples assim, galera. Então, o que eu fiz? Peguei esse número, claro, eu preciso conhecer o sistema métrico, né? Claro, o bilhão. E escrevi. Lembrando que 1 milhão tem 6 zeros, beleza? 1 bilhão vão ter 9 zeros. Então eu coloquei os 9 zeros e os 2 que já existiam. Foi assim que eu pensei para fazer o exercício. Tudo bem? Então você acaba de entrar na minha mente. In my mind. Vamos para o próximo. Voilá. Opa! Sei o slide branco. Eu agora vou escrever um negócio aqui. Veja só, pessoal. Se eu tivesse, por exemplo, esse número aqui. Como que eu faço para transformar ele para uma notação científica? Isso aqui é o tamanho de uma moléculazinha, certo? Uma moléculazinha bem pequenininha. Então, eu tenho que transformar isso aqui para notação. Perceba que o sentido agora mudou em relação ao anterior. Né? O sentido do anterior era para a esquerda, esse aqui é para a direita. Olhando para mim, tá? Porque daí você vai ver o contrário. Mas, enfim, você consegue ver a seta, você consegue ver aonde está a unidade. Aqui está a unidade, tudo bem? Então, eu quero pegar essa vírgulazinha e colocar aqui, tudo bem? O que eu vou fazer? Vamos pular as casas. Então, eu vou colocar já, igual nós fizemos no outro, 1,7 vezes 10 negativo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6, daí a unidade. Certo? Tranquilo isso aqui, né? Vamos para o próximo, então. Opa! Agora está tudo em cima. Vamos apagar esse trem aqui. Vamos apagar o trem. Beleza, não dá para apagar o trem. Eu coloquei meus... brincadeira. Não dá para apagar, beleza. Dá para ler? Eu vou ler para vocês. Ficou meio sujão assim, né? Tentar apagar só mais uma vez. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui. Não deu. Beleza. Então, vamos tentar ler o que está aqui só. Nos trabalhos científicos, números muito grandes ou próximos de zero são escritos em notação científica, que consiste em um número x tal que... Então, olha o que tem aqui que é muito importante. Isso aqui é uma regra um pouco mais específica, tá legal? Professor, eu posso colocar notação científica do jeito que eu quiser? Não, não pode. Você precisa respeitar uma regra. Que regra que é? Essa aqui. Você tem que colocar um número maior ou igual a 1, certo? E menor do que 10. Você não pode colocar 11 vezes alguma coisa elevado a 10, certo? Você precisa colocar 1,1. Então, se você escrever, por exemplo, 12 vezes 10 à quarta, você pode escrever isso aqui 1,2 vezes 10 à quinta. É isso que essas palavrinhas estão dizendo. Às vezes na matemática, isso aqui é mais matemática, tá? Você lê o que está escrito e acaba não conseguindo interpretar. Então toda vez que a gente tiver alguma definição, algum conceito um pouco mais elaborado, eu vou estar mostrando para vocês o que ele quer dizer, tá dando exemplo. Então, voltando, então tem que estar entre 1 e 10. Pode ser 1, pode ser 10, não. Maior do que 1 ou igual e menor do que 10. Multiplicando pela potência da base 10, que é aquilo que a gente discutiu, tá? Assim sendo, o número 0,000, blá, blá, aquilo que a gente já trabalhou. Então, eu quero sair daqui e vir para cá, certo? Beleza? Então, eu quero colocar vírgula aqui. Aqui está a unidade, eu vou trazer para cá. Vai ficar 4,5 vezes 10 negativo. Vamos ver quantas? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 7. Tranquilo. Só contar a casa e verificar o sentido, beleza? Vamos para o próximo lá. Resolução. A gente já trabalhou. Agora é o seguinte. Transformações e relações... Por que eu estou dando risada? Já explico. Transformações e relações matemáticas para a gente pôr na cabeça. Para ter de cabeça.
ter de cabeça, não pôr de cabeça. É saber de cabeça, beleza? O que é isso aqui? Isso aqui é um capacete. E o capacete você põe na cabeça. Nossa, professor, que relação tosca. Não, beleza, mas foi uma ideia, certo? Então eu tenho aqui algumas relações matemáticas que são importantes que vocês tenham a transformação direta. Lembrando que anteriormente, desculpa, se você muda a unidade, por exemplo, aqui eu tenho o segundo, que é o sistema internacional. Se o enunciado fala em hora, tá? E você precisa do sistema internacional, você tem que mudar. Então eu coloquei algumas aqui. 1 hora, 3.600 segundos, certo? 1 metro por segundo, 3,6 km por hora, tá legal? 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, isso aqui é medida de volume, beleza? E a medida do sistema internacional é metro cúbico, né? O comprimento é metro, a área é metro quadrado, volume metro cúbico, não é litro. O litro é usual, mais fácil de trabalhar, mas o sistema internacional é o metro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1.000 kg por metro cúbico. Isso aqui lá na frente eu vou mostrar porque de 1 virou 1.000, tá? Você sabe por que 1 hora vira 3.600 segundos? Não, professor, não sei. Então vamos lá. 1 hora, 60 minutos, beleza? 1 minuto, 60 segundos. Então eu vou lá e multiplico um pelo outro, beleza? Vou apagar. Ah, não vou não, porque assim, quem chegar depois vê o que está acontecendo. Tá, então eu tenho aqui uma atmosfera é igual a 1 vezes 10 à quinta Pascal, beleza? Você não conhece nem atmosfera nem Pascal, mas são unidades de pressão, beleza? Pressão, fazer uma força sobre uma determinada área. E uma atmosfera é igual a 0,76 metros de mercúrio. Isso aqui foi uma experiência feita por Torricelli, tá? Que constatou a pressão do ar ao nível do mar através de uma coluna líquida de mercúrio. Muito legal esse experimento aqui. Beleza? Vamos continuar aqui. Agora, a gente falou de sistema internacional, né? Toda aula nossa vai ter alguma coisa. Ó, sistema internacional, muda unidade. Notação científica, toda aula vai ter notação científica. Número muito grande, número pequeno. Agora, ordem de grandeza. Prestem atenção a tal ordem de grandeza. O que é essa ordem de grandeza? Ordem de grandeza de uma medida é a estimativa de potência de base 10 mais próxima de uma determinada medida. Como assim estimativa? Dependendo do problema, se ele estiver trabalhando com, por exemplo, qual a distância da Terra e do Sol, ou qual é a força gravitacional que a Terra puxa o Sol, ou vice-versa. Os números são muito grandes, então talvez na resposta, como o nosso objetivo aqui é passar no Enem, talvez na resposta você não tenha um número. Lembra do valor numérico? Talvez você não tenha isso, você só tenha a parte de notação. Professor, mas a notação também é um número. Sim, mas você não tem aquele número específico na resposta. Então, se a resposta deu 10,7, você vai ter lá que representar esse 10,7 em ordem de grandeza. Daí, como eu faço isso? Qual é a ordem de grandeza de 10,7, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Qual é a ordem de grandeza do número 60? Como a gente está trabalhando com base 10, a gente tem que relacionar o 60 com as bases 10. Então eu tenho o seguinte, 10 elevado a 1, que é 10, é menor que 60. 10 elevado a 2, que é 100, é maior que 60. O 60 está mais próximo do 10 ou do 100? Está mais próximo do 100. Então a ordem de grandeza do 60 é essa. Nossa, professor, como assim? Simples, por quê? Você tem que estabelecer uma relação, certo? Para você saber a ordem de grandeza. Olha só isso aqui. A luz proveniente do Sol demora aproximadamente 8 minutos. Transformação, não posso trabalhar. Tem que ser em segundo. Para chegar à Terra. Então a luz proveniente do Sol, né? Vamos fazer aqui. Está aqui o Sol, tipo aquele solzinho de criança, né? A luz, está aqui a Terra. Beleza? Ele fala que o tempo dessa luz emitida pelo Sol chegar até a Terra é de aproximadamente 8 minutos. Aproximadamente. Então já começou o seguinte, ele não tem o número exato. Certo? Então provavelmente ele peça a ordem de grandeza. Opa, desculpa. E não peça exatamente a distância. A ordem de grandeza, opa, viu?
entre esses dois astros celestes em quilômetros ó, pediu em quilômetros, então não está pedindo no sistema internacional. Só que aqui, perceba, lembra que quilômetro por segundo são 2 unidades, então eu vou ter que trabalhar com quilômetro e segundo, certo? Professor, mas você não falou nada ainda de velocidade, como você quer que a gente faça? Você não vai precisar fazer, sabe por quê? Porque eu vou fazer para você. Então a transformação está lá, 8 minutos igual a 480 segundos. O que eu fiz? Multipliquei por 60 cada minuto, como são 8, 60 segundos. Velocidade, 3 vezes 10 à quinta, né? Foi a velocidade que ele nos deu. Então, permaneci lá, certo? Então, 3 vezes 10 à quinta. O que eu fiz aqui? Eu vou fazer uma regra de 3. Porque aqui eu tenho o seguinte, ó. Quilômetro por segundo é 1 quilômetro a cada 1 segundo. Rápido, né? A cada 1 segundo o cara anda 1 quilômetro. Esse aqui anda muito mais do que 1 quilômetro por segundo. Ele anda 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Eu quero saber a distância. Então, nessa quantidade de segundos, né? Qual é a distância? Fazendo a multiplicação em x lá, eu chego nesse resultado. 1,4 vezes 10 à oitava quilômetros. Essa é a distância aproximada da Terra e do Sol. Beleza? Aqui eu fiz o seguinte, ó, a vírgula estava aqui. Quando eu fiz essa multiplicação, 3 vezes 480 deu 1.440, correto? Aí eu pulei 1, 2, 3 e eu somei aquele 5 que já existia, perfeito? Então a ordem de grandeza é 10 à oitava. Não preciso mudar aqui, né? Lembrando, 10 elevado a 0, 10 elevado a 1. Então, esse número aqui está mais próximo de 1 do que de 10, certo? Então, eu não preciso acrescentar uma ordem de grandeza a mais. Beleza, galera? Slide em branco, eu vou fazer um bad boy. Não vou fazer bad boy porque depois eu não vou conseguir apagar. Então, olha só. Foi estilo. As notações científicas devem seguir o seguinte formato. Agora vem aquilo que a gente precisa saber. X vezes 10 a y, isso aqui vai ser um número, isso aqui vai ser um número. Em que esse cara aqui, certo? Ele precisa, que é o x, precisa ser maior ou igual a 1 e menor que 10. E y é um número inteiro. Como assim número inteiro? Não pode ser 4,2, 3,7, certo? Uma fração que não deu o número inteiro, uma raiz quadrada, enfim, um número inteiro. Lembrar que o número inteiro é o conjunto dos números z. Matemática lá. Sabendo disso, a ordem de grandeza é definida da seguinte forma. Aqui também é importante. Se o x, número da frente, ele é maior que 5,5, a gente acrescenta ele para 10, faz com que a ordem de grandeza aumente 1. Se ele for menor que 5,5, a gente arredonda ele para 1, não precisa acrescentar lá. Então é isso, galera. Nós terminamos a nossa primeira aula de física, certo? Sobre notação científica, unidades de medida no sistema internacional e ordem de grandeza. Espero que vocês tenham gostado. Essa nossa primeira aula é apenas introdutória, tá? Vocês vão ver que depois tem mais conteúdos aí que vocês acabam vendo efetivamente no Enem, mas sem esse pré-conhecimento aqui, a gente não vai a lugar nenhum. Então, forte abraço, fui e vamos terminar do mesmo jeito que a gente começou, com a musiquinha. Falou, galera! Fica curtindo o som aí que eu vou nessa.